Anne terminou de falar com outro suspiro, mas de alívio desta vez. Ela evidentemente não gostava de falar sobre suas experiências em um mundo que não a queria. Você chegou a frequentar alguma escola? Indagou Marilla, fazendo a égua Alazan descer a estrada da orla. Pouco. Frequentei por pouco tempo no último ano em que morei com a senhora Thomas. Quando eu morava rio acima, a casa era tão longe da escola que eu não conseguia caminhar até lá no inverno, e havia férias no verão. Portanto, eu só conseguia ir à escola na primavera e no outono. Mas é claro que frequentei a escola enquanto estava no orfanato. Sei ler muito bem e tenho decorado muitos poemas. A Batalha de Hohenlinden e Edimburgo depois de Flodden e Bingen do Reno, e quase todas as partes de A Dama do Lago e de As Estações, de James Thompson. A senhorita não ama poesia que faz com que calafrios percorram as suas costas? Tem um trecho do Quinto Leitor, O Ocaso da Polônia, que é muito emocionante. É claro que eu ainda não estava estudando com o Quinto Leitor, ainda estava no Quarto Leitor. Mas as meninas mais velhas costumavam me emprestar os livros delas para eu ler. Essas mulheres, a senhora Thomas e a senhora Raymond, lhe tratavam bem? Perguntou Marilla, olhando para Anne com um canto do olho. Gaguejou Anne. Seu rostinho sensível ficou subitamente escarlate, e constrangimento se estampou em seu senho. Elas tinham essa intenção. Eu sei que elas queriam ser tão boas e gentis quanto possível. E quando as pessoas têm a intenção de lhe tratar bem, você não se importa tanto quando não te tratam tão bem assim. Sempre. Elas tinham muitas coisas com as quais se preocupar, sabe? É muito complicado ter um marido ébrio, sabe? E deve ser muito complicado parir 3 pares de gêmeos seguidos, a senhorita não acha? Mas tenho certeza de que elas tinham a intenção de me tratar bem. Marilla não fez mais perguntas. Anne se entregou à sua abstração silenciosa em relação à estrada da orla, e Marilla conduziu a Alazan absortamente enquanto sopesava profundamente. Seu coração começava a se encher de pena pela criança. Que vida de privações e sem amor ela tinha vivido! Uma vida de trabalho duro, pobreza e abandono. Pois Marilla era perspicaz o bastante para ler nas entrelinhas da história de Anne e adivinhar a verdade. Não era de se espantar que ela tivesse ficado tão encantada com a ideia de ir morar em uma casa de verdade. Era uma pena que precisasse ser mandada de volta. E se ela, Marilla, satisfizesse o capricho incompreensível de Matthew e deixasse a menina ficar? Ele estava decidido quanto a isso. E a criança parecia uma criaturinha simpática e educável. Ela tem coisas demais a dizer, pensou Marilla. Mas talvez possamos ensiná-la a parar com isso. E as coisas que ela diz não são nada grosseiras ou chulas. Ela se porta como uma dama. É provável que os pais dela fossem boas pessoas. A estrada da orla era agreste, selvagem e solitária. Do lado direito, abetos mirrados, com seus espíritos nada alquebrados pelos longos anos de luta contra os ventos do Golfo, cresciam aos montes. À esquerda, ficavam os desfiladeiros íngremes de arenito vermelho, tão próximos da beira da estrada que, em certos trechos, uma égua menos estável do que a Alazan poderia ter testado os nervos das pessoas que vinham atrás dela. Ao pé dos desfiladeiros, havia montes de pedras desgastadas pelas ondas do mar,
ou angras de areia cobertas por seixos, como se fossem joias do oceano. Mais além ficava o mar, bruxuleante e azul, e sobre ele voavam gaivotas, com suas álulas brilhando prateadas à luz do sol. O mar não é maravilhoso? Comentou Anne, saindo de um período longo de silêncio em que ficou de olhos arregalados. Certa vez, quando eu morava em Marysville, o Sr. Thomas alugou uma carroça expressa e nos levou para passar o dia no litoral, a mais de 15 quilômetros dali. Desfrutei de cada momento daquele dia, mesmo que eu tenha tido de ficar cuidando das crianças o tempo todo. Durante anos, revivi esse momento em sonhos felizes. Mas este litoral é mais bonito do que o de Marysville. Essas gaivotas não são esplêndidas? A senhorita gostaria de ser uma gaivota? Acho que eu gostaria. Quero dizer, se eu não pudesse ser uma menina. A senhorita não acha que seria bom poder acordar com a aurora e voar sobre a água, e depois para longe, o dia todo, em meio a este azul adorável? E depois à noite, voar de volta para o ninho? Oh, consigo me imaginar fazendo exatamente isso. Que casa grande é aquela ali na frente, por favor? É o hotel de White Sands. É administrado pelo Sr. Kirk, mas a temporada ainda não começou. Muitos americanos vêm para cá passar o verão. Eles acham que este litoral é ideal. Receava que fosse a casa da senhora Spencer, disse Anne, com pesar. Não quero chegar lá. De algum modo, vai parecer que é o fim de tudo. E este foi o final do capítulo A História de Anne. O que vocês estão achando dessa história? Me contem aqui nos comentários. Então, por hora, vamos ficar por aqui e esperar pelo próximo vídeo com o próximo capítulo. Então, até o próximo vídeo!